Então, Deus os abençoe. Agora, vamos lembrar que temos a Santa Ceia hoje. E vamos lembrar que também, quando a ceia, a Bíblia nos fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciais a morte do Senhor até que venha. Mas antes, examine-se. Então é um dia que temos que refletir, olhar para nós mesmos, olhar para o espelho da palavra, para Deus, e olhar dali, porque o espelho ele vai refletir você. E nós temos ensinos, temos a palavra, a mensagem, e temos que ser sinceros conosco mesmos diante de Deus. Deus se agrada da sinceridade. E nós estamos também, vocês viram o gurgelzinho ali, à tarde eu conto a história de tudo isso. Tá bem? Vou pedir a vocês que fiquem de pé agora. Nós vamos fazer uma leitura. E como é um dia de reflexão, um dia de olhar introspectivamente para dentro, para a sua própria consciência, para a sua vida, que nós não devemos vir à Santa Ceia, nos diz a Bíblia, vir rapidamente e tomar e achar que pronto. Não, a ceia é um significado profundo que mostra a nossa fé no Calvário, a aceitação e a nossa comunhão com Deus. Não é que vamos entrar em comunhão, mas já vivemos em comunhão com Deus, por isso tomamos da ceia, reafirmando o quê? Eu não sou um blasfemador, eu não sou um incrédulo, eu não sou um ímpio, um perdido, um mentiroso, um adúltero. Entende? É uma hora que, quando tomamos da ceia, estou dizendo para Deus, estou dizendo para meus irmãos, estou dizendo para os ímpios, estou dizendo para todos os demônios que estão vendo, que eu sou um cristão e luto e vivo como cristão. Amém? Não somos perfeitos, mas não é por causa que não somos, é que vamos buscar escapatória para dar vazão à carne. Vamos falar nesta manhã, aqui. Romanos capítulo 2. Começando com o verso 17. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confia que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma de ciência, quer dizer, tem o conhecimento, e da verdade da lei. Quer dizer, você tem o conhecimento do que é certo. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Quer dizer, rouba, né? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei?
Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Senhor, põe as tuas palavras em nós e que elas sejam as palavras de Deus para este povo, para teus filhos e filhas, e aí que o Senhor possa nos ajustar mais, nos calibrar contigo com essa verdade. Deus ajuda-nos nesse momento, são momentos finais, momentos perigosos, na verdade também são momentos gloriosos. Glorioso para aqueles que estão te servindo e terrível para os ímpios. Abençoa-nos nessa manhã, ponha dentro de nossos corações o que haveremos de ouvir. Que o nosso temor possa acatar tudo isto para que possa nos conduzir em nossa jornada terrena. Abençoe todos os nossos irmãos e irmãs por todo nosso território nacional e até mesmo fora, que cada um seja alcançado com a tua graça, a tua bênção, a tua palavra. E como disse Abacuque, ouvi a tua palavra e temi. Não queremos acostumar com essa verdade, mas que ela possa nos conduzir ao respeito, à posição de um verdadeiro serviçal de Cristo. Em nome de Jesus pedimos amém. Podeis assentar. Eu espero não ir longe, mas eu quero a atenção de todos vocês. Vocês que estão em casa, pare de fazer seus deveres. Faça da tua sala, do teu canto aí, o teu santuário. Assim como Deus requer a ordem na sua igreja, então faça da sua casa, do seu canto, nesse momento de pregação, faça o teu santuário. A reverência é imperativa para que alcance qualquer bênção. Eu darei um título à nossa palestra essa manhã. Tu que tens por sobrenome cristão. Melhorar. Tu que tens por sobrenome crente. Eu sou crente. Na nossa leitura, nós vemos que Paulo estava censurando os judeus, o povo de Israel, o povo de Abraão, chamando, em outras palavras, de verdadeiros hipócritas. O hipócrita é aquele tipo de pessoa que tem aquele ditado: faça o que eu mando, o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Por isso Paulo disse: tu que tens por sobrenome judeu, acha que está por cima porque tem conhecimento da verdade, Deus te enviou os profetas, a mensagem, a revelação, e você se acha que está por cima de todos, e que és mestre dos nécios, como diz aqui, tu, pois, que ensinas a outros e não te ensinas a ti mesmo. E aí Paulo segue falando com eles. Em outras palavras, Jesus, quando encontrou com essa classe religiosa, uma das palavras que Jesus mais falou no seu ministério, e temos registros na Bíblia, foi hipócritas. Chamou toda aquela aparência, aquela máscara que eles usavam de grandes religiosos, de homens tementes, de homens retos. Paulo chamou tudo isso Jesus chamou de hipocrisia. Por quê?
porque eles não viviam realmente o que era orientado pela lei. Mas eram artistas, eram atrizes e atores. E você sabe que um ator, ele muda de veste, ele muda de jeito, ele muda de sotaque. É um artista de filme. Se veste às vezes para exercer aquele papel de uma maneira maltrapilha, mas ele é riquíssimo, é famoso. E preste atenção, como eles fazem uma imitação perfeita. Se tem que chorar, chora. Choram, cai lágrimas. Então, isso é uma máscara. Vive uma máscara. E como os judeus viviam a máscara. E hoje também, há muitos crentes vivem atrás de uma máscara. Não são aquilo que confessa, professa, age de uma maneira contrária. E se a gente que é digna de ir para o inferno, é o hipócrita. É o hipócrita. É o lugar dessa gente. Por isso o próprio Jesus diz: quem poderá vos livrar da condenação do inferno? Falando para os judeus. E muitos, disse Jesus, naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos, não fizemos isto, não fomos tão abençoados. E Jesus dirá: nunca vos conheci. Deus não reconhece hipócritas. E o contrário de hipócrita, o antônimo, é a sinceridade. E nós vemos o que Deus requereu do irmão Branham. Deus, ele só disse para o irmão Branham: se tu fores sincero, quer dizer, a responsabilidade é tua. Se tu fores sincero, para ser, é preciso querer ser sincero. Deus disse que estaria com ele, que nem mesmo o câncer pararia diante de suas orações. Houve uma certa vez que o irmão Branham, Deus lhe disse: tu tens que ser mais sincero. Foi o suficiente para o irmão Branham cancelar as grandes reuniões, compromissos, e ele subiu a montanha e ficou dias em oração e jejum, pedindo a Deus: Senhor, se eu não tenho agido com sinceridade, me ajude. Em outras palavras, eu quero ser transparente. Essa foi uma preocupação que ele sempre teve. A sinceridade, eu creio que é a mesma preocupação que todos devem ter, é ser sinceros. Um pastor, ele tem que ser sincero com a sua igreja. E não é todas as vezes que vem só bênção, só aplausos não, às vezes o chicote pega e tem que pegar. E você nunca se fique zangado com as repreensões, porque tudo vem para o teu bem. Então, para ser sincero, o pastor tem que pôr a mensagem, porque cremos no profeta, cremos na mensagem. E não ir atrás da mensagem, da ideia, do quadrado de certas pessoas, das interpretações. Mas vocês têm as literaturas, vocês têm pastor, vocês têm a Bíblia, vocês têm aonde sanar as suas dúvidas, perguntando. Então, vocês têm tudo. A palavra sincero vem do latim, aliás, do grego, sincera. Sincera, como que é isso? Antigamente,
se fazia aqueles vasos, vasos de barro, né? E você sabe que trinca. Então o espertalhão, para não ter prejuízo, ele colocava uma cera para vedar. E ele sempre tinha esses vasos lá atrás no seu armazém, no lugar mais escuro. Porque a pessoa chega ali, olha, pega e está bem, mas os mais diligentes pegavam o vaso, levava lá fora e expunha diante do sol e olhava ver se não tinha alguma mínima claridade, entende? Se não tinha cera, se não tinha algum trinco. Então daí é que veio a palavra sincero, quer dizer, sem cera, sem trinco, sem cera, sem fingimento. E Deus requereu do irmão Branham isto. E o irmão Branham, ele é o nosso exemplo. Vamos olhar isso. Ele é o nosso pastor, ele é o mensageiro da era. E o mensageiro está acima de qualquer outro ministério, porque ele traz uma mensagem que cobre toda a distância daquela era. Se vem ali profeta, se vem ali evangelista, pastor, vem os ministérios, tem que submeter à mensagem do mensageiro do dia. Então o mensageiro é a pessoa maior que temos em cada era. E o nosso mensageiro, ele foi um mensageiro profeta. Por que profeta? Porque faz uma pessoa ser profeta é revelar os mistérios. Nos diz a Bíblia, Amós 3,7, que Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Não os teólogos, não os pastores, não os evangelistas, não os mestres, mas pelo canal que ele determinou. E o canal determinado é através de profeta. Por isso quando Deus apareceu a Israel falando, o povo se assustou e disse: Moisés, não fale Deus conosco, fale contigo e tu passe para nós. E nós obedeceremos. Ali foi estabelecido publicamente o papel de um profeta. Ele é o condutor, vamos dizer, por onde é o telefone de Deus para nós. Então o irmão Branham, ele teve uma vida exemplar em tudo. Teve pequenas falhas, mas ele corrigiu. Você nunca queira prosseguir na jornada arrastando pecado, arrastando falhas. Porque se não te pega hoje, amanhã ou depois isso vai te pegar. Então é melhor acertar o quanto antes, ver. E pecado na vida de um cristão é um acidente. É um acidente. É como você caminhando ali e trupica e arranca o dedão, a unha do dedão, cai, se esfola, mas você não queria isto. Você levanta e tudo. Pecado não é programado. Eu vou fazer isso, depois eu peço perdão a Deus e fica tudo bem. Se uma pessoa faz uma coisa consciente, como que vai encontrar arrependimento? Arrependimento, como vai encontrar? Se faz as coisas conscientemente, peca conscientemente. Deus, o sangue de Cristo só pode ser movido e remover o pecado de alguém diante de um genuíno arrependimento, uma confissão, um acerto. Por isso, irmãos, é preciso engatar a ré, engate a ré. É como sempre eu digo, pode ser um crente Ferrari, o carro mais caro do mundo, eu não sei,
tem tantas marchas, tanto motor de tanta potência. Não importa se tenha 10 marchas que só vai para frente. Se não tem aquela resinha, uma hora esse crentão entra em um beco sem saída e apodrece e ferrugem ali. Então, se humilha, volta, acerte, peça perdão a pessoas que nunca pedem perdão. Pedir perdão para os de fora? Não, aonde nós mais falhamos é com os de dentro de casa. Quando você falha, você já pediu perdão para sua esposa pela sua aspereza? Você já pediu perdão ao seu esposo por essa boca dura, respondona, briguenta? Filhos, pais, e assim por diante. O irmão Branham, certa vez, quando ele estava muito pressionado pelo governo que lhe queria cobrar, acho que $300 mil naquele tempo era, porque aquele dinheiro havia passado, o irmão Branham assinou atrás no cheque, mas todo esse dinheiro foi para a obra. Ele nunca usou ele para si. E o governo pegou ele e queria cobrar imposto de renda. E o irmão Branham provou por A mais B que ele não usou esse dinheiro para ele, que era da igreja. E os advogados pressionando ele por anos. E ele nem mesmo pôde sair da América durante esse tempo. Foi cancelado o seu passaporte. E um dia ele chegou em casa, teve uma reunião com os advogados, e ele chegou em casa. E dali um pouco o telefone tocou. A esposa dele pegou o microfone, pôs a mão no fone e disse: Billy, são eles. São os advogados. Daí o irmão Branham já estava com a cabeça que era um balão. Ele disse: eu não aguento mais isto. Eu estou ficando louco, eu estou isso, eu estou aquilo. E diga para eles que eu não estou em casa. E ele correu para o quintal para não ouvir a esposa mentir. E ela disse que ele não estava. Resultado. Dali um pouco ele veio, ela encontrou com ele chorando, porque ela era muito zelosa, e perguntou: foi uma coisa certa isso para ser feito? Ele se desculpou: eu não estava aqui. Quer dizer, mas ela disse: você estava quando chamou, o telefone chamou. E você sabe, deu aquela desculpa amarela, né? E ele tinha sido chamado para ir em um hotel para orar por uma criança. Ali tinha um pai com uma criança muito enferma, e ele foi lá. E quando ele chegou lá e foi orar, olha aquele alerta, a sua consciência: você não é digno de orar por essa criança. Você mentiu. Sabe o que o irmão Branham fez? Disse para aquele pai: eu não sou digno de orar pelo teu filho. Eu cometi uma mentira e primeiro eu tenho que ir consertar. Eu gosto de ver o irmão Branham porque ele é claro. Fala as suas falhas, enquanto você encontra certas pessoas que só falam das suas grandezas, das suas virtudes. E nós sabemos que existem elos fracos. Eu não sei como aquele pai ficou olhando para o irmão Branham: você espere aí. E ele foi lá no advogado e disse: olha, eu vim consertar uma mentira. Eu estava em casa quando o senhor telefonou
Eu mandei que minha esposa dissesse que eu não estava e eu corri. Olha que vergonha, né? Corri para o quintal. Daí aquele advogado veio, pôs a mão sobre ele e disse: irmão Brana, eu sempre criei em você, e muito mais agora, um homem que está procurando consertar os seus erros. Quando nós queremos consertar os nossos erros, nada, seja o que for, ele não te diminui. Ele te engrandece porque as pessoas veem que você quer andar corretamente. Então, irmãos, nós vemos o exemplo na vida do nosso profeta. E eu digo sempre, qualquer pastor, ele tem que olhar para o seu mensageiro, que é o pastor desta era, olhar os seus exemplos, olhar as suas atitudes, porque Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. Não se colhe fruto, uvas de abrolhos, nem de espinheiros. Quer dizer, o fruto mau vem da árvore má. O fruto bom vem da árvore boa. Devemos olhar sempre os frutos. E nesse tocante da nossa leitura, nós vemos que Paulo está falando que os judeus, que conhecia a mensagem do seu dia, conhecia a lei, que era a mensagem da hora, e isso revelava a vontade de Deus. Então, mas que eles agiam de uma forma super hipócrita. Olha bem, tu que tens por sobrenome judeu, eu diria ainda, você que tens por sobrenome, eu sou um cristão, eu sou um crente da mensagem, creio em um profeta. Tem muitos que têm esse sobrenome e confia, repousa sobre a mensagem e se gloria em Deus. Pensa que é melhor do que qualquer outro, que está acima das denominações, que está acima de todo mundo, porque conhece a vontade de Deus através da palavra manifestada hoje. Então, da mesma forma, sabes a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confia que és guia dos cegos. Quem guia o cego é porque está vendo, né? Luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma de ciência, quer dizer, você conhece, e da verdade na lei. Quer dizer, conhece a verdade, tem um conhecimento, fala de boca cheia, mostra e pisoteia nas pessoas. Olha bem, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Nós temos que saber, irmãos, que nem todos, por que não dizer, são poucos aqueles que que ensina a si próprio, quer dizer, que vive as Escrituras, que vive a mensagem.
Muitos blá, 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 blá. Porque conhece. Mas não é pelo falar que faz uma pessoa ser verdadeiro. Mas como disse Jesus, é pelos frutos. É pelos frutos. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tem que haver restituição. Pegou a coisa emprestada, se esqueceu que você lembra aquele irmão, aquela pessoa. Mas você sabe que aquele machado está ali e não é teu? Entregue. Senão aquilo pode se tornar um opróbrio na sua vida. Você sabe que se deve pagar o dízimo e não paga? Então Paulo está dizendo: tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Aí está. Quantos escândalos têm surgido de homens e mulheres que você nunca esperava isso. Escândalos de pregadores, de pais, de moços, moças, que sabe e não faz aquilo que sabe. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, eu vou dizer, na mensagem, desonras a Deus pela transgressão da mensagem? Transgride. O que é iniquidade? É um pecado consciente. Você sabe, minha irmã, que como se deve vestir. Porque essas rachaduras na saia? Na verdade, o teu vestido é contado ali, daquele ponto em que começou a rachadura, para cima. Ponha um vestido que atenda a essa rachadura. Você vai se ver, muitas vão se ver de mini saia. Você que sabe que não deve expor o teu corpo à cobiça de homens. Porque disse Jesus, se um homem olhar para uma mulher cobiçando-a, já adulterou com ela. E se ela se porta, veste de uma maneira sexy, isso é um pecado diante de Deus e terá que responder por isso. Por quê? Deus vai te julgar, é pelo o espírito que há dentro de você. Aquela roupa apertada, transparente, que marca os sinais das roupas íntimas. Agora, você sabe que isso é errado? Sabe? Sabe que não deve cortar o cabelo e cortas? Com desculpas? Também. Tudo que é propaganda de creme, sei lá, de coisa aparece por aí, mete no cabelo essas químicas. Depois não quer ter um cabelo estragado. Daí tem que cortar para endireitar. Ora, é preciso ter cuidado, então, com o que usas. Porque o diabo é esperto, ele sabe como fazer você, ele sabe como enganar. E ponta de cabelo é cabelo também. E as escrituras nos mostram que é honroso a mulher ter cabelo crescido. Representa a autoridade de Deus, de Cristo e do marido. Ah, mas eu não sou casada. Então, Cristo é a tua cabeça direto.
Sabes que não deves cortar e cortas. Sabes que não se deve maquiar e te maquias. Maquias, né? Usa maquilagem. Isso mostra o quê? Que você é mais uma filha de Jezabel do que filha de Deus. E as coisas vêm aparecendo por aí. Eu creio que não devemos mudar a forma que Deus nos fez. Por isso, esses tempos eu falei sobre detox, acho que é botox, né? A pele fica esticadinha, bonitinha e sei lá o quê. Você faz isso? Faça nas ímpias. Se não, deixe daqui um pouquinho, meus seios são pequenos, eu quero ter um seio grande, é isso e aquilo, e começa a se remendar. Pintar as unhas. E agora tem uma tal coisa aí que deixa os lábios quase como espelho. Irmãos, e os homens? Olha, por favor, às vezes a gente olha para certos queridos, estão usando uma calça igual se veste um macaco, apertadíssimo. Será que não tem? Compre uma calça tradicional. A coisa se vê bem, aquele homem ali, isso já é feito para atrair cobiça das mulheres. A batata da perna está a calça tão apertada. Olha, irmãos, está errado? Você sabe que está errado. Então, tu que dizes que não deve adulterar, adulteras. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. O pastor Vanderlei, certa vez, ele contou uma experiência vergonhosa. Ele entrou no shopping com a sua esposa, e lá ela gostou de um vestido, ele queria dar aquele vestido para ela, mas ele não tinha dinheiro. Então, ia comprar a prestação. E as pessoas atendendo da melhor forma. E quando foi fazer a ficha, qual a tua profissão? O senhor é o quê? Eu sou pastor. A moça falou, olha, é lamentável. Nós não vendemos fiado para pastores. Hoje é quase um motivo de riso dizer sou um pastor. Por causa do mau testemunho. Alugam salões por aí, não pagam o aluguel, não cumprem os seus tratos, são os verdadeiros larápios. Muitos, né? Porque há pastores corretos. Mas tem escandalizado o nome de Cristo. Eu sou um crente. Eu sou um crente. Uma vez ali no Itaú, ele não estava recebendo esse banco, há muitíssimos anos atrás, para igrejas e policiais. Não podia negociar ali, pegar empréstimo, qualquer coisa. Por quê? O nome de Deus fica escandalizado. Compra, não paga. E o pior é que corta a volta.
corta, volta para não pagar, não acertar, quando deveria ir e dizer assim: eu estou devendo, eu reconheço, porque esse é o exemplo do irmão Brana. Quando ele se converteu, devido às doenças, problemas, sempre ele foi um devedor, mas nunca fugiu das dívidas. E ele foi ali, do farmacêutico que tinha vendido, confiado nele, ele disse: olha, eu sei que eu estou te devendo, vou pagar até o último centavo, mas de momento, primeiro lugar, eu tenho que pagar os meus dízimos, porque eu me tornei um cristão. E o farmacêutico simplesmente disse: cumpra os teus deveres cristãos, não se preocupe aqui, sabemos que... Então, mostrar honestidade. Na mensagem Religião de Jezabel, Mombrana diz que se você deve, a primeira coisa, deve ir lá e falar. Se não pode pagar, fale. Eu vou acertar isso. E demonstra que quer acertar. Às vezes não tem tudo para dar. Mas você tem 100, tem 200, você vai liquidando a sua dívida. O assunto é não deixar o nome de Cristo, o nome de irmãos que luta para andar corretamente, ser envergonhado, ser desmoralizado. Então não seja você um desses. Tu, vamos dizer que diz que deves pagar e não paga. Na mensagem Não Sabeis, o profeta disse: ninguém vai subir com o rabo. Ninguém. Então, irmãos, era o que Paulo estava demonstrando a respeito dos fariseus, os saduceus, os religiosos do seu dia. E Paulo diz que eles conheciam a lei, conheciam a vontade de Deus, mas eles não obedeciam. Mas como pode alguém conhecer e não obedecer? Então essa pessoa está baseada no seu bem-estar espiritual, no conhecimento. Eu sei o que é certo, eu sei o que é verdadeiro, eu sei aqui, pode citar a Bíblia de cor e salteado. Deus não dá mérito por isso. Deus, ele olha o quê? A obediência. E se nós não obedecermos, segundo a nossa leitura, seremos piores do que os ímpios, do que os pagãos, do que os ateus. Porque muitos é que não conhecem, por isso que faz o que faz. Mas você já recebeu o nome de Cristo, tens que honrar este nome. Então, você tem o sobrenome de crente? Sim, eu sou um crente. Então, honres a Deus. Mombrana nos fala: pregador, viva os teus sermões. Viva os teus sermões. Então, só o conhecimento da verdade não é o suficiente para a salvação, para o rapto. É preciso viver esta palavra. Andar, és crente, ande como crente. Viva como crente, não importa. Não preocupes, melhor falando, em querer satisfazer as pessoas lá de fora. Você não pode agradar o mundo e ao mesmo tempo agradar a Deus.
A coisa mais terrível que possa existir, como eu disse aqui no início, é a hipocrisia. Quando alega ser uma coisa e vive outra. Por isso que haverá maior condenação para os tais. Pessoa que diz não deve mentir, sabe que não deve mentir, e mente. Às vezes aquela mentirinha, né? Mas termina o dia, o bolso está cheio de mentirinhas. Mente, não, sabe que não deve mentir. O próprio Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Eu não quero ser filho do diabo. E dizer a verdade, ser claro, dói. Mas você tem que ser contigo. Se alguém age falsamente contigo, não seja o teu caso de ter que devolver a mesma moeda. Haja como cristão. Se alguém abre a boca e sua bocarra e blasfema ou isso, aquilo, te desafia, haja como um cristão. Procure agir como cristão. Ah, mas minha natureza é forte. Põe o pé no freio. Você sabe que se não frear o carro em certos momentos, vai dar acidente. Não é aquela bateu, levou. Não. Você que sabe que não deve beber, e bebe. E bebe. Que coisa terrível, né? Tem seus drinks, tem suas bebidas. Será que você não está escandalizando alguém? Sabe que não deve fumar? Fumas? Sabe que não deve enganar? Enganas? E tu, que sabe que não deve ser falso e falseia, engana, sabe que não deves adulterar e tu, que diz que não deve adulterar e adulteras, os olhos cheios de concupiscências, cheios de adultério, mas só isso aí? Não. E aí está a liberdade, a internet aberta, ali se vê de tudo que se quer ver. E o diabo sabe como fazer as coisas. Parece que o tempo da inocência se foi. Os pais dão celulares aos seus filhos, tão jovens, e o que eles veem nesses celulares? Às vezes essa mocinha sabe mais do que qualquer mulher velha, mais do que qualquer outra pessoa. Por quê? E enquanto está buscando isto, pornografia, você tem que saber que você está adulterando. Não deves adulterar e você adultera. E muitos sabem muito mais. Teremos a Santa Ceia. Então, medite sobre todas estas coisas. Porque este foi o mundo que Jesus encontrou nos seus dias. Um mundo religioso, pessoas que cantavam, que oravam, que jejuavam, que conhecia a lei de cor e salteado, conhecia a vontade de Deus, mas não praticava.
Era tão terrível que Jesus diz: faça o que eles mandam, mas não faça o que eles fazem. E a palavra de Jesus era hipócritas para essa gente. Isso Jesus encontrou na primeira vinda dele. E é um quadro perfeito da segunda vinda. O mundo de hipocrisia. Mas você, moço, moça, homem, mulher, seja verdadeiro. Como diz a Escritura, seja alvo os teus vestidos, mantenha brancos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Agora, vestir uma roupa branca, ela suja. Não é que ela suja mais. É que ela é transparente, quer dizer, ela é sincera, mostra realmente. Agora, se põe uma calça marrom, uma camisa marrom, ou de outra cor, já esconde, vai disfarçando. Mas a Bíblia diz, seja alvo os teus vestidos. Manter a vestidura alva, para que não apareça a tua vergonha. Foi o mundo que Jesus encontrou na sua primeira vinda, um mundo hipócrita. E hoje, o quadro se repete em um nível muito maior. Porque nos últimos dias, Paulo nos adverte que as pessoas teriam coceira nos ouvidos. Querem ouvir só o que é bom. É uma característica do falso pregador, do falso profeta, falar aquilo que lhe mantém popular. Leia todo o capítulo 2 de Romanos. Veja o que nos diz ali. Quando Paulo começa dizendo que deva ter cuidado com os falsos. Porque os falsos, eles falam aquilo que agrada as pessoas. E as pessoas gostam. E apoiam e defendem este evangelho liberal. E ainda chateia, critica os que querem andam corretos, dizendo que é uso e costumes. Isso aí é uso e costumes. Sim, claro que o cristão tem que usar sempre o que é correto. Isso é uso e costumes. Por isso que vocês veem por aí mundaréu de chamados cristãos. Você não vê diferença entre eles e o mundo. Mentem, adulteram, veste como qualquer outro ímpio veste, e os ímpios olham e dizem, você crente para ser desse jeito? Escandaliza o evangelho, e um dia terão que responder por isto. É o mundo liberal hoje, é o mundo religioso. Por isso a Bíblia nos fala, Paulo nos fala que nos últimos dias as pessoas teriam o quê? Forma de quê? Piedade, que quer dizer temor de Deus. Carrega a Bíblia. Jesus, eu te amo. Canta como anjos, mentem como diabo. Então aqui está, e tu? Eu termino perguntando à igreja, a você que nos ouve. Você está incluído em algum ponto desses? Poderíamos falar o dia todo sobre essas coisas. O que eu posso lhe dizer? Saia deste nível. Saia desta situação.
Tome um propósito diante de Deus de andar corretamente. Se esforce. Lute para fazer o melhor. Não abuse da graça. Não abuse da graça, como disse o profeta. A graça, ele disse, você pode chegar à desgraça. A graça é boa, a graça é necessária, amém. Mas não abuse. É a graça de Deus. Você acha que a graça de Deus vai cobrir pecado consciente, vida suja, porca? Sem um arrependimento genuíno, sem uma tomada de posição? Não abuse da graça de Deus. Graça, e vai para onde? Como está a tua vida? Paulo disse assim, que vós sois a carta aberta de Cristo, escrita, não com tinta, mas com sangue de Cristo. Aonde? Nas tábuas do vosso coração. Vós sois epístolas vivas. Epístola quer dizer uma carta. Seja então uma carta aberta. Deus, ajuda-nos a ser. Fiquemos de pé. Querido Pai, ajuda-nos a ser uma verdadeira epístola do Evangelho, como tantos irmãos que hoje descansam em Ti, já partiram, foram. Pessoas sinceras, tementes, pessoas que representaram realmente a Cristo. Não nos deixe ser um falso da coisa verdadeira, do Evangelho, da mensagem verdadeira. Ajuda-nos, Senhor, cada um de nós precisamos da Tua graça, da Tua força, da Tua misericórdia. Ajuda-nos a andar como se deve andar. Mas que ninguém, por mais que ande também, Pai, se enche de orgulho, de arrogância e comece a olhar de cima para baixo para os demais. Mas que todos possam olhar para cima, olhar para Ti esperando de Tuas misericórdias, de Tua graça, de Teu amor. Deus, eu rogo que abençoe o Teu povo, nossa igreja, ajuda-nos, Senhor, por favor. Tu sabes, Tu conheces, Tu vês todas as coisas. Seja com o Teu povo, corrige-nos, Senhor, mas queremos andar em agrado a Ti, em tudo. Converta-nos, em nome de Jesus. Amém.